Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. No programa de hoje, acima de tudo o amor, nós vamos ter a presença de novo do Frei Francisco, que eu falei para vocês que é meu ídolo, minha inspiração e que pode dar para nós uma noção de pequenas obras e de grandes obras na área de saúde, com modelo de gestão que vocês devem anotar pela simplicidade, pela maneira simples, como eu nunca vi ninguém ter tanta simplicidade para fazer esse modelo de gestão que ele tem e muitas coisas são parecidas com as nossas. Ele simplesmente atende 18 mil pessoas por dia, todas as instituições que ele administra. Nós vamos tirar dele a essência, como é que ele trata em hospitais de patologias tão diferentes umas das outras, o mesmo modelo de gestão. Onde está essa força, a simplicidade dele de ter um lugar que ele centralizou e faz a compra para todas as obras dele, inclusive até para o Haiti. Como ele tem tanta simplicidade de gestão, da onde ele aprendeu a fazer essa simplicidade? Nós vimos no programa anterior ele explicando como é que começou a primeira lição de economia dele saber que ele ganhava os pintinhos, queria um tanto para ter ovos e outro tanto para vender os ovos, para poder dar a ração para continuar os pintinhos, senão não adiantava ter os pintinhos. Então é muita simplicidade. Vocês que estão em casa, vocês vão ficar muito felizes de ver que a lição de economia que vai sair daqui é uma lição para qualquer dona de casa, para qualquer pessoa simples, para pessoa que não tiver nenhum estudo, vai aprender como é que se faz uma gestão de hospital. Eu fiz um modelo de gestão que acho que ficou também esclarecido quais são os valores que eu me asseguro que as pessoas não erram, como eu caminho por esse modelo. E no fim desse programa eu quero muito que o Frei também comente a minha inspiração, que vem todos os dias da minha leitura do Bom Samaritano. Então vai ser muito rico. Como nós estamos num programa muito descontraído de gestão, eu quero que vocês assistam também passar um pouquinho para vocês a importância de ter esse modelo de gestão, de eu ter conquistado o maior ídolo da história da música de todos os tempos para fazer parte da nossa família, para fazer parte, nos ajudar, não só financeiramente, mas mostrando para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro que nós verdadeiramente somos todos irmãos. Porque o Gert Brooks, ele simplesmente está vindo para o Brasil com a mesma vontade de ajudar os nossos irmãos, ajudar uma instituição que atende 100% pelo SUS, vindo sem nenhuma despesa para nós, dando de toda a verdade, de toda a alma, de todo o coração, o dom que ele tem. É o maior astro da música de todos os tempos. Simplesmente chama-se Gert Brooks. Então vamos curtir um pouquinho e vamos continuar com o Frei Francisco. We call them strong, those who can face this world alone, who seem to get by on their own, those who will never take the fall. We call them weak, who are unable to resist the slightest chance that might exist, and for that forsake it all. They're so hell-bent on giving, walking a while, convinced it's not living, and you stand outside the bar. Standing outside the bar. Standing outside the bar. Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the bar. There's this love that is burning deep in my soul, constantly yearning to get out of control, wanting to fly higher and higher. I can't abide standing outside the fire.
mostrando para o Brasil inteiro como é bom ter essa bênção de Deus de conquistar as pessoas para poder nos ajudar. A vinda desse grande astro da música, o maior artista de todos os tempos, estava 18 anos sem cantar e vem para o Brasil para nos ajudar. Depois nós vamos poder também comentar como isso atrai toda a ajuda que nós temos, que o senhor também tem na classe artística da sociedade, que é um modelo de gestão que atrai essas pessoas. E eu fiz um modelo, uma forma de explicar para as pessoas os princípios que me dão certeza que eu posso ter comunhão com Deus pela honestidade da proposta que eu quero seguir o caminho de atender só 100% SUS. Mas eu acho que o que eu escrevi, muitas coisas o senhor vai comentar que é idêntica, que é muito parecida. Eu queria que o padre Túlio e o padre Fernando lessem para o senhor observar e depois o senhor explicar como é que o senhor também tem os valores que o senhor tem, que são tão parecidos, mas de forma de explicar talvez a diferente, mas que funde. Por isso eu queria que o padre Túlio pudesse ler os 5 primeiros projetos de gestão de leis que eu escrevi, que me dão segurança para mim, que eu estou no caminho com a bênção de Deus. Então, os 10 princípios básicos de uma gestão com as bênçãos e as leis de Deus. Só devem administrar um hospital pessoas que tiverem convicção de que não existe remédio que faça efeito sem primeiro restituir a autoestima e a dignidade do paciente. Princípio 2. Só devem administrar um hospital pessoas que sentirem a dor e o sofrimento de cada paciente. Princípio 3. Só deve administrar um hospital quem tiver um coração valente e não se acovardar em deixar que ninguém, nem colaboradores e nem pacientes, seja humilhado, maltratado, explorado, desprezado ou ignorado. Princípio 4. Só deve administrar um hospital quem tiver humildade de conhecer todos os colaboradores pessoalmente e se fizer conhecer particularmente. Princípio 5. Só devem administrar um hospital, em regra geral, pessoas que amam pessoas e que, preferencialmente, não sejam médicos, porque médicos não julgam médicos. Existem exceções, mas são raras. Eu faço esse exercício constantemente com minha equipe de colaboradores, com os médicos, com minha família, para que eles possam refletir, porque eu acho que eu sou honesto em dizer aquilo que eu sei que dá certo. Eu faço uma ressalva aqui, o senhor está vendo aqui, por exemplo, quando eu disse aqui que médicos não julgam médicos, é pela minha experiência acumulada de 27 anos de gestão, que eu encontrei sempre muita dificuldade, até mesmo quando meu pai era médico, ele tinha uma forma de contemporizar, de administrar o erro médico, de uma disciplina do conceito, por exemplo, de um erro pequeno que pode se considerar assim, um maltrato, um desrespeito. Ele tinha uma forma de considerar que eu não tenho como gestor. E a dificuldade de médico tomar atitudes na hora que acontecem os fatos. Eles querem contemporizar muito. Médicos normalmente sempre me escondeu muitos erros de médicos. Eu tive muita dificuldade de descobrir e por isso que eu acho que não funciona. Mas eu faço uma ressalva. No início de outro programa eu disse, eu conheço gestões perfeitas de médicos na gestão, mas são muito raras. Então eu enumerei 2 gestões da outra vez, que foi no ICESP, o secretário Giovanni Serri, agora o Paulo Hoff, mas eu quero enumerar outros que também me fazem muito bem eu poder dizer como tem gestões de médicos boas. A doutora Silvia Brandalize, no Boldrini, lá em Campinas, o doutor Petrilli, no GRAAC, em São Paulo, mas são raros, eu não consigo encher 2 mãos de exemplo de pessoas que têm uma gestão de autoridade na disciplina de fazer médicos terem a gestão de amor pelo paciente e pelos colaboradores. Por isso que eu faço essa ressalva. Depois que ler os 10, eu quero que o senhor também volte a me comentar sobre isso com toda sinceridade. Se o senhor comunga comigo ou se isso aqui é uma coisa que só eu passo por essa experiência porque eu trabalho só com câncer. Então agora eu vou pedir para o padre Fernando Tadeu que leia os outros 5. 6. Só deve administrar um hospital quem se dispor a enxergar os 4 cantos dele, em todos os dias e em todas as horas. 7. Só deve administrar um hospital
quem cobra de sua chefia, que são pessoas capacitadas, que ensine a todos indiscriminadamente tudo o que se sabe, sendo humilde e nunca humilhando nenhuma pessoa que saiba menos. 8º, o ideal de se montar a gestão de um hospital de câncer para se obter o melhor resultado de tratamento é montar uma equipe de médicos trabalhando em período integral, dedicação exclusiva e caixa único, para facilitar a decisão sobre cada paciente, discutindo em equipe multidisciplinar e não isoladamente. Só assim todos serão tratados com igualdade. 9º, só deve administrar um hospital a pessoa que tiver a leitura diária da parábola do bom samaritano. 10º, só deve administrar um hospital quem busca ter uma fé inabalável e uma confiança profunda na misericórdia e providência de Deus. Eu enumerei isso aqui porque esse exercício é o que eu faço na minha gestão, é um exercício que eu não vou me acovardar para tomar nenhuma decisão de cunho administrativo. Todas as pessoas que vivem no hospital vivem num estresse, porque a doença, principalmente câncer, faz o ambiente ser estressante, mais que um hospital geral. Então, por isso, eu acho importante que eu podendo fazer isso, eu estou ajudando outras instituições a terem esses princípios para facilitar para eles a forma que eles têm dificuldade de gestão. Eu uso muito também o comentário que eu quero que no fim desse programa o senhor aprofunde para mim a forma que o senhor entende a parábola do bom samaritano. Então, 2 itens importantes aqui, mas o que o senhor quiser comentar, que é muito parecido com o senhor. Eu conheço alguma forma, da maneira que o senhor enxerga o paciente com o médico, muito parecida com a minha forma. Tinha um gestor, nosso amigo em comum, que nos apresentou, Dr. Barradas, falava foi o melhor secretário de saúde da história desse país, e que falava assim: vocês dois são muito igual, e nós não se conhecíamos. E me criava essa curiosidade de eu conhecer, porque ele sabia que o modelo de gestão do senhor, em humanização, era muito igual ao nosso. Então, eu acho que agora, no próximo bloco, Frei, é muito importante que o senhor possa decorrer em cima disso e mostrando a similaridade da experiência dos hospitais do senhor, que não são de câncer, mas que têm os mesmos princípios. Então, no próximo bloco, você fica atento, que nós vamos assistir como em outros modelos de hospitais, o Frei tem essas mesmas essências e a explicação de forma talvez mais clara do que isso aqui. Eu sou meio rígido para escrever e o Frei, eu acho que ele tem uma simplicidade mais fácil de explicar. Então, fique atento aí no próximo bloco. Por assim